Fala, João, alô pessoal, grande abraço, estamos juntos em mais um vídeo aqui do canal Fala João Guilherme. Muito obrigado pela moral, pela presença de sempre. Deixe sempre o seu like, comente, compartilhe e ative o sininho da notificação. A gente segue aqui acompanhando a Copa do Mundo de Clubes. Eu estou aqui em Orlando, onde o Flamengo joga amanhã contra o Los Angeles FC às 10 da noite, né? Horário aí do Brasil, 9 da noite, horário aqui de Orlando. O jogo de amanhã é uma partida para cumprir tabela, né? O Flamengo já está classificado e, inclusive, deve colocar uma equipe um pouco diferente, né? Nós acompanhamos aí a entrevista coletiva do Felipe Luiz, né? E hoje teremos zona mista com jogadores e tal, alguns estão pendurados. É muito provável que o Flamengo tenha uma formação diferente daquela que enfrentou o Chelsea para esse jogo do Los Angeles FC. E não há necessidade realmente de você expor alguns jogadores que podem ficar de fora nas oitavas de final, como por exemplo o Pulgar, o Bruno Henrique. São jogadores que estão pendurados e que são muito importantes no esquema do Flamengo e no trabalho do técnico Felipe Luiz. Mas o que eu gostaria de conversar com vocês, e eu estava pensando nisso aqui, é claro que a torcida do Flamengo está muito empolgada e se justifica isso após a vitória espetacular que o Flamengo teve contra o Chelsea de virada. O Chelsea, ele não é hoje a melhor equipe da Europa, mas é uma das equipes mais fortes da Europa, é o atual campeão da Conference League. Ou seja, foi uma vitória sensacional e que realmente fica marcada. Botamos os ingleses na roda, né, e eles não vão esquecer, e fez com que o mundo abrisse os olhos em relação ao time do Flamengo. Mas o que eu estava pensando, quais são as chances do Flamengo ganhar a Copa do Mundo de Clubes? Gente, na minha avaliação, está ficando cada vez mais claro que o Flamengo é um time muito forte, tem um elenco muito forte e que tem condições de fazer uma grande Copa do Mundo de Clubes. Ele já está nas oitavas de final. Ele vai enfrentar provavelmente o Benfica, é o que tem mais chance, mas pode pintar aí um Boca Juniors da vida. Mas para isso o Boca vai ter que tirar o saldo de gols que tem em relação à equipe do Auckland, que é de 7, mesmo sendo o Auckland, não é uma missão fácil. Ou então até mesmo o Bayern de Munique, o que seria menos provável pela situação que o Bayern está. O Bayern deve ficar em primeiro lugar. Então, o Flamengo nas oitavas de final contra Benfica ou Boca, pelo que ele vem jogando contra o Chelsea, contra o Esperance, pela força que o time tem, sinceramente eu acho que o Flamengo tem uma possibilidade muito interessante de estar nas quartas de final. Se chegar a esse ponto, já será uma campanha extraordinária do Flamengo. E aí, fazendo projeções, podem pintar PSG, Palmeiras, Botafogo, Inter Miami, Atlético de Madrid. São equipes que podem estar no caminho do Flamengo nas quartas de final. Se forem os brasileiros, já são adversários conhecidos do dia a dia. Isso, na minha opinião, facilitaria até um processo, porque são times que já se conhecem. Agora, se pegar esses europeus que eu estou falando, PSG, Atlético de Madrid, tudo o que está acontecendo neste Mundial dá um ânimo e uma esperança de que a coisa possa fluir bem, né? Realmente os europeus estão no final de temporada, eles estão desgastados, mas o futebol sul-americano está mostrando que a diferença entre esses polos, Europa e América do Sul, ela não é tão grande quanto a gente imaginava. Então eu acredito que se o Flamengo chegar às quartas de final, e mesmo se tiver um PSG ou Atlético de Madrid pela frente, um time europeu, eu acredito que o Flamengo tenha condições de passar. O que eu penso é o seguinte, é um sonho, é difícil, mas o Flamengo tem armas e tem condições de ganhar a Copa do Mundo de Clubes. Muito complicado? Muito complicado. Se ganhar vai ser histórico,
vai ser um momento que vai engrandecer ainda mais o Flamengo, nesse embalo que o rubro-negro da Gávea vem seguindo, de cada vez ficar mais forte, se estruturando e outras coisas mais, se tornando um gigante colossal. Mas assim, gente, não é nenhum absurdo dizer que o Flamengo ele tem condições de chegar às quartas de final e sonhar com o título. E eu vou falar mais para vocês, acompanhando aqui a imprensa internacional, conversando com companheiros, ouvindo, vendo, lendo o que estão falando. Aqui fora as pessoas estão respeitando muito e acreditando no Flamengo. Além do futebol que o Flamengo está jogando, o fato de ter nomes como Felipe Luiz, conhecidíssimo, as pessoas estão espantadas com o trabalho do Felipe Luiz como treinador. Ele está mostrando para o mundo a capacidade dele. Ter jogador do nível do Jorginho, do Danilo, do Alexandro, jogadores que estão sempre em seleções, como o Arrascaeta, que é um cara muito conhecido internacionalmente. Isso até me surpreendeu, eu não pensava que o Arrascaeta fosse um cara tão conhecido internacionalmente, mas as pessoas acompanham o Arrascaeta na seleção do Uruguai e também no Flamengo já há muito tempo, porque o Flamengo vem conquistando títulos relevantes e que faz com que o pessoal da Europa de alguma forma conheça o Flamengo. Tem o Bruno Henrique, que é um jogador muito especial. Galera, o Flamengo tem condições de disputar o título da Copa do Mundo de Clubes. Na minha opinião, isso é uma realidade. Se vai chegar lá, só o tempo vai dizer. Primeiro tem a etapa das oitavas de final, tem que passar provavelmente pelo Benfica ou pelo Boca, e aí depois vamos ver o que vai acontecer. Chegando às quartas de final, eu acho que mesmo com as dificuldades que podem estar aparecendo, o Flamengo está num momento sensacional e, para mim, tem chance de ser campeão do mundo. E realizar o meu sonho de narrar o Flamengo campeão do mundo, hein? Eu continuo aqui sonhando. Sonhar não custa nada. Não paga imposto, não tem taxação, mas eu acho que é um sonho que já esteve bem mais distante do que está agora. E eu sigo aqui na Flamengo TV, acompanhando o Mengão, tá bom? Deixa aí a sua opinião. Você acha que o Flamengo tem condições de ganhar a Copa do Mundo de Clubes? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Quero saber a sua opinião, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo aqui no canal Fala João Guilherme. Deixa aí o seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal.